Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Você sabe, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube é Encontro Marcado Botucatu. Você acompanha todas as atrações diárias do programa e aos domingos o nosso Encontro na Cozinha. Encontro na Cozinha, que tem também o oferecimento da Eletrônica Jamas, Zé do Queijo, Frios e Laticínios, da Zilogás e de Laticínios GG. Hoje, com prazer, a nossa convidada especial, a culinarista Tereza Teles, com uma deliciosa receita de tofu. É com você, Tereza. Olá, bom dia Márcio, bom dia a todos que assistem o Encontro na Cozinha. Hoje, mais uma vez, vou trazer uma receita um pouco diferente, focando as pessoas que querem diferenciar um pouco a sua alimentação ou, em especial, as pessoas que querem seguir uma alimentação vegana, vegetariana e que, na verdade, não sabem muito bem como manipular um produto que é esse aqui, que é o tofu, que é um queijo de soja, que muitas vezes ele é confundido com o uso de um queijo mesmo. E que, na verdade, ele é um alimento neutro, né? Ele não tem nem sal, nem açúcar, ele pode ser feito tanto doce como salgado. E hoje nós vamos mostrar duas variedades de receitas muito rápidas, muito gostosas e que podem dar variedade de proteínas e variedade de opções, né, a quem quer consumir menos proteína animal e um pouco mais de proteína vegetal. Aqui nós temos uma peça de um tofu de meio quilo e nós vamos fazer alguns cortes, não muito finos, porque nós vamos rechear e assar esse tofu. Então aqui, ó, meio quilo deu 4 porções. Eu vou fazer um corte aqui no meio, que não vai até o fim, ele é só mesmo para ter um espaço para rechear esse tofu. E vamos colocar um pouquinho de óleo aqui no fundo, colocar o nosso tofu para maturar num tempero. Então, nós vamos fazer o corte, como se fosse um sanduichinho mesmo, né? Colocar aqui para maturar. Então nós vamos colocar um pouco de shoyu. Eu costumo usar o shoyu macrobiótico porque ele não contém açúcar. E aí ele fica um pouco mais saudável, né? Ele é maturado naturalmente à base de um grão, de uma leguminosa ou da própria soja. Vou colocar azeite. Eu tenho aqui alguns temperos, páprica, curry e orégano. Esses temperos, eles são muito saborosos e combinam muito entre si. Então eu vou colocar esses temperos aqui no meu tofu, para que ele fique bem saboroso, e vou deixar ele maturando aqui. Um pouquinho de sal, porque eu pus pouco shoyu, um pouquinho de óleo, pronto. Daqui a pouco nós vamos virar ele ao contrário, para que seja temperado dos dois lados e depois colocado no forno. Aí nós vamos fazer o recheio. Hoje eu optei em fazer o recheio à base de acelga, né, que também é um alimento bastante típico oriental, mas que pode ser qualquer outra coisa, pode ser cenoura, azeitona, alho poró, escarola, o que for da sua preferência. A acelga nós vamos cortar, que o corte ele tem que seguir o máximo possível o sentido do crescimento do alimento para que seja preservada a energia vital, o fluxo de energia vital do alimento, que na verdade o nosso corpo consegue consumir 100% dessa energia vital, né? Isso é importante. Se você cortar a 90 graus o alimento, ele não perde nutriente, que isso fique claro.
mas ele pode perder energia vital, que também é importante, né? Principalmente nos dias de hoje, que existe um desgaste físico bastante acentuado. Eu vou colocar cenoura, eu vou ralar essa cenoura e vou depois fazer um molho à base de salsinha, cebolinha, cebola e ervilha torta. Eu estou refogando com o restinho daquele tempero, né? Páprica, curry, orégano, um pouquinho de gengibre, shoyu, o recheio do nosso tofu. Quando ele estiver já bem refogadinho, eu vou rechear o tofu e colocar no forno. Ele ainda está lá na nossa refratária. Já virei o lado dele para que pegue sabor de ambos os lados. Na sequência, nós vamos fazer um molho acebolado. Eu hoje vou fazer o acebolado com shoyu e um pouquinho de mel e ervas frescas. Pode ser mel, pode ser melado de cana, ou pode não ser nada, pode só fazer mesmo o shoyu e o gengibre e ervas frescas, as ervas que forem da sua preferência. Se você não gosta de cebola, pode substituir por um alho poró, também dá um bom efeito no nosso molho. Aqui já está bom, não precisa ser muito refogado. Nós agora vamos pôr essa acelga dentro do nosso tofu, que já está maturado de ambos os lados, e levar ao forno. É rápido, não é muito demorado não. Em cerca de 15, 20 minutos, olha que delícia. Ele já fica pronto para colocar o molho acebolado hoje no caso, mas que pode ser o molho de sua preferência. Essa é uma maneira bastante gostosa e diversificada de se fazer o tofu, que muitas vezes, né, as pessoas não têm ideia, né, porque ele é realmente um alimento extremamente rico, porém neutro. Você pode fazer até um chantilly, um recheio para bolo, com raspa de limão ou raspa de laranja, ou batido com morangos, que ele fica um doce bastante saboroso também. É mais ou menos como se faz com a ricota, né? Que é de origem animal, que pode ser doce ou salgada. Prontinho. Agora vamos ao forno. Enquanto o nosso tofu está no forno, nós vamos deixar o molho pronto e reservado ao lado, né, até que ele fique pronto, e vamos manipular um patezinho, que pode ser servido como patê mesmo, ou como uma maionese, ou acompanhando alguns vegetais, ou mesmo macarrão. Então aqui a cebola do molho nós vamos cortar no sentido do crescimento, né, fazer umas tiras de cebola, preservando também o fluxo de energia vital desse alimento. E lembrando que os vegetais que nós usamos, como a cenoura hoje, eles não são descascados, né, porque toda a casca é fonte de cálcio, então nós escovamos os vegetais para que não precise se descascar. O máximo possível de casca que você puder consumir, melhor. As ervas frescas que vão entrar no final e a ervilha torta, que eu vou colocar também um pouquinho para dar um enriquecimento, para dar um movimento, um colorido ao nosso prato. A salsinha e a cebolinha também cortados no sentido do crescimento, ou seja, a 45 ou 60 graus. Que não pode ser cortado a 90. E vamos reservar essas ervas frescas até que seja refogado a nossa cebola. Aqui um pouquinho de óleo de girassol e depois na sequência o shoyu e o mel. Eu já coloquei o shoyu e vou colocar o equivalente a uma colherzinha de café de mel, para não ficar muito doce. Na verdade, é só um toque adocicado na nossa receita. E vamos ao fogo. Trouxemos ao fogo para dourar um pouco a nossa cebola. Eu sugiro não deixar muito refogada, para que ela fique mesmo com aquela crocância, né? Com aquela vitalidade gostosa da cebola. Se você preferir, pode fazer ela caramelada também.
Hoje, em especial, eu estou fazendo de uma maneira que para mim é mais agradável. Feito o refogado da cebola, nós vamos colocar a ervilha torta, o shoyu e, na sequência, as ervas frescas, que elas sempre têm que entrar no final da receita, porque a erva fresca, quando ela cozinha muito na receita, ela perde o seu valor nutricional. Nós vamos colocá-la no final, só mesmo para enfeitar a nossa receita, o nosso tofu recheado. Como sobrou um pouco de acelga, nós vamos usá-la na decoração. Aqui já deu uma certa refogada, né? Ela já não está mais com aquele aspecto de cru. Vamos colocar a ervilha torta, para dar um movimento aqui no nosso molho. Ela também não precisa ser muito refogada, porque a crocância da ervilha é bem agradável. O nosso shoyu misturado com mel, que finaliza, né, essa textura desejada no nosso acompanhamento do nosso tofu. E como eu falei, pode ser usado gengibre, pode ser usado outros tipos de erva. Esse pode ser um molho de alho poró em vez de cebola, ou cebola com alho poró, as ervas frescas. Colocado e misturado as ervas frescas, nós já podemos desligar o nosso molho e deixá-lo descansando aqui ao lado. Então, enquanto o nosso tofu está no forno e o nosso molho descansa, eu vou fazer aqui um patezinho, né? Esse patê que eu falei que pode ser usado como patezinho mesmo de um lanche, de um café da manhã, ou pode ser um acompanhamento de um macarrão, de uma salada. É um creminho de tofu, pode ser usado, né, de várias maneiras, e também ele pode ser temperado de várias maneiras, doces ou salgadas. Hoje nós estamos fazendo salgado com um dentinho de alho, algumas ervas frescas, aqui no caso salsinha e cebolinha, mas poderia ser qualquer outra erva fresca, e eu vou colocar limão e sal. Ele vai ficar como uma maionesezinha mesmo, né? Vou colocar sal e vou bater com água. Vou colocar um pouco de sal, pode ser na cebola, em vez de ser no alho, mas eu estou usando um pouco de azeite, né, para dar um saborzinho diferente. Pode ser uma pasta de azeitona também, ou verde ou preta. As possibilidades são as mais variadas, né? Tá bem cremosa. Eu vou dar mais uma batidinha e colocar no recipiente. Pode ver, ela está bem cremosa. Eu vou passar para um pote, e pode também ser feita de uma maneira mais líquida para que seja colocada como um molho, né, numa salada ou mesmo num prato quente, tá bom? Essa versão é um patê. Bom, aqui nós temos o nosso tofu já bem douradinho, foi assado dos dois lados, e eu vou colocar sobre ele o nosso molho acebolado, junto com a ervilha torta, né, que está dando um movimento, que está dando uma diferenciação visual e mesmo nutricional ao nosso tofu recheado. Ele é bem saboroso. Sobrou um pouquinho da nossa selga. Então essa selga eu vou colocar aqui ao lado, e como ela está com cenoura, ela está dando um certo colorido e um certo destaque. Acaba sendo um prato bastante saboroso, um tanto quanto sofisticado e diferenciado para quem quer variar a sua proteína animal para a proteína vegetal no seu dia a dia. Aqui ao lado é o nosso patezinho, que também está bem saboroso, e assim termina hoje a nossa receita, esperando que vocês utilizem e variem bastante a partir dela. Muito obrigada, uma boa semana. Que delícia, né? Para você poder fazer também em casa esse delicioso prato tofu com a Tereza Teles. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado ao Zé do Queijo Frios e Laticínios,
a Jamas Eletrônica, a Laticínios GG e também a Zilogás, patrocinadores do nosso Encontro na Cozinha. Uma boa semana a todos e até domingo que vem. Tchau, gente!